Graça e paz, queridos, amém? Boa noite, quero dizer da alegria de estar aqui hoje. Professor José Augusto, prazer conhecê-lo. Obrigado pelo carinho, sua equipe também, muito cordial. Pastorzão Luiz Cláudio, turma de 98. Meu Deus, estamos ficando coroa. Você continua bonito, cara. Não posso dizer o mesmo de quem está do seu lado. O Assir é profeta, cara. Ele acertou a hora que eu chegar aqui hoje. Eu marquei de chegar às 5 horas. Aí o Assir falou assim: se marcar com o pastor Vladimir 5 horas, pode ficar tranquilo que ele vai chegar às 7h20, 7h25. Cara, aconteceram coisas incríveis, Mônica, lá em casa hoje. Eu cheguei aqui 7h35, cara. Você é um profeta de Deus, cara. Meus irmãos, graça e paz, amém? Eu estou na igreja mais linda de São Gonçalo. O que o pastor falou é verdade. Pode aplaudir, irmão. Amém? Senhor meu, ó. Essa igreja aqui, ela é perigosa. Cuidado, você vai passar na rua, ela vai te atrair. Ela tem uma graça, rapaz, ela tem um carisma. É uma igreja muito amorosa. É uma igreja que leva a sério a educação. E nós precisamos hoje no Brasil voltar a crer nas igrejas. Olhem para nós com um olhar de misericórdia. Tem muito mais gente séria atrás dos púlpitos do que muito do que vocês têm visto e conhecido nesse tempo. E essa é uma igreja séria, de gente séria, de gente que tem marcado esse tempo. Deus colocou no meu coração uma palavra sobre a paz. E eu queria saber se você é um homem de paz, se você é uma mulher que promove a paz. Eu fiz uma enquete anteontem, no meu Facebook. E botei assim, dos 7 candidatos, dos 13 eu botei 7 candidatos que potencialmente teriam chance. Marca que eu sou candidato. O pessoal começou a marcar lá um monte de número. E uma determinada pessoa não gostou de ver um determinado candidato disparar e começou a criticar e fazer ofensas e fazer provocações. Eu respondi: não, minha filha, essa é uma pesquisa, fica tranquila e tal. E ela marcava as pessoas e questionava. E no final do dia eu falei: minha filha, poxa, vamos bater um papo, vamos tomar um café. Ela falou assim: se você não gostou do que eu escrevi, me tira isso, me bloqueia, né? Eu falei: por que eu vou te bloquear, rapaz? Vem aqui tomar um café comigo. Vamos construir, vamos dialogar, porque Deus nos fez como igreja construtores de pontes e não construtores de muros. E muitas vezes a gente está enganado sobre quem a gente é. E se a gente perder o foco de Cristo, a gente começa a parecer com alguma outra coisa que não o Evangelho. E Deus não nos chamou para parecer com nada nem com ninguém. Por isso é que Ele diz que nós somos a família de Deus, amém, irmãos? Quando você tem um problema, por exemplo, no exército, se você achar que a igreja é um exército, e você tem um problema lá no exército, tem uma briga no exército, levanta um outro líder que se autoproclama líder e faz uma insurreição e pega uma parte do povo e faz uma rebelião e vai embora. Quando a igreja acha que é empresa, como é que um sócio que se separa do outro sócio faz? Me dá aqui o que é meu, me dá aqui minha parte, eu vou embora. Mas quando a igreja é uma família, quando dois brigam, o que acontece? A gente fica um dia sem se falar, 2 dias, 3 dias, mas você é irmão, cara. Irmão, chama irmão, fala: vem cá, você é meu irmão. E a gente chora junto, a gente ora junto. Porque no exército você pode ter amigo, na empresa você pode ter gente muito capaz, mas só na família você tem um pai. Amém, irmão? A igreja é a família de Deus, cara. E Paulo falou à igreja dos Coríntios, em 2 aos Coríntios capítulo 5, por favor, abra a sua Bíblia, a partir do verso 16, sobre aqueles que são embaixadores. Eu queria falar hoje sobre os embaixadores da paz. Diz assim, 2 Coríntios 5, 16 em diante: assim que nós daqui por diante
A ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e as que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga comigo: Jesus me deu o ministério da reconciliação. Continue comigo, diz assim: a saber que Deus... Não, agora eu vou ler, pode deixar. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, portanto, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmãos? O Senhor abençoe a sua palavra. Quando eu preparava essa mensagem, conversava com o pastor Marcelo, e o tema seria agentes da paz, mas eu pedi a ele para mudar para embaixadores da paz, porque a palavra agente é uma supressão, é uma palavra menor, ela não contém a grandeza da palavra embaixador. E uma coisa interessante, quando eu fui pesquisar, eu não sabia disso, professor. Olha que interessante. Você vai... O título de embaixador, ele não é apenas embaixador. O título é embaixador extraordinário plenipotenciário. Só nesse título dava para a gente ficar a noite inteira pensando o que Cristo ousadamente decidiu fazer com a gente. Preste bem atenção. O que significa ser um embaixador? O embaixador é o funcionário diplomático de mais alto nível, acreditado junto a um Estado estrangeiro ou organização internacional encarregado de chefiar a missão diplomática do seu país, que ostente a classificação da embaixada ou delegação ou seu equivalente. O embaixador detém plenos poderes para representar o seu país e, em geral, celebrar tratados entre o Estado que representa e o Estado que o acolhe. O embaixador goza de privilégio de imunidades previstos na Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas. Agora pensa comigo, isso é o que a Wikipédia diz sobre o embaixador. Ou seja, se fizermos um paralelo, quando Paulo está dizendo que eu e você somos embaixadores do Senhor na terra, ele está querendo dizer, em uma única expressão, que nós somos alguém que recebeu um extraordinário poder. Amém, irmãos? Olha para mim. Quando Paulo está te chamando de embaixador, ele está dizendo que aquilo que o Senhor disse em Atos 1, capítulo 8, é verdade: e recebereis poder, permanecei em Jerusalém, que eu lhe darei o poder do alto. Está aqui então a confirmação de que o poder do Espírito não é um poder para apenas a doxologia, ou a adoração, ou a celebração com o Senhor num aspecto transcendente, mas sobretudo uma manifestação imanente, presente, contextualizada, localizada, visível, percebida, o poder de Deus revelado por meio do seu povo. Quando Paulo te chama de embaixador, ele está querendo dizer que você recebeu graça para exercer a diplomacia do céu. E eu não posso deixar de ler 2 Pedro capítulo 2, versos 21 e 22. Olha que interessante o que diz o apóstolo Pedro. E eu fiquei pensando sobre esse texto. Ele diz assim, aliás, 11 e 12, perdoe-me. 2 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12, ele diz assim:
Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Agora olha aqui para mim. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para aquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Paulo está dizendo o seguinte: você recebeu de Deus graça para ser um diplomata, para que naquilo que as pessoas apontam para nós e falam mal de nós como de malfeitores, elas entrem em crise e pensem assim: cara, eu falei mal de um homem de Deus, e aquilo que ela disse ela vai ter que desdizer, porque no coração dele ele percebeu que estava falando da pessoa errada. É interessante que quando Paulo te chama de embaixador, ele está dizendo que você e eu temos o crédito de Cristo junto a essa terra estranha, onde habitaremos até o dia da nossa missão acabar. Ou seja, ele nos lembra quem nós somos, ele nos lembra de onde nós viemos, ele nos lembra para onde nós iremos, que a nossa habitação não é esta terra, que quando os nossos olhos se fecharem aqui, a nossa missão acabou, mas a vida está começando, continuando no céu e na eternidade. Irmãos, isso é muito importante, a gente ter esse entendimento do ser peregrino. Hoje eu estava pensando sobre isso. Eu tenho orado muito pelas questões políticas do Brasil. Meu coração tem se compadecido de ver irmãos brigando um com o outro, famílias se dividindo, amigos se separando. E eu falei: Senhor, a igreja não pode cair nessa armadilha, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem nesse lugar, para poder mostrar o Deus a quem nós servimos e aquele a quem amamos, tanto amamos, que as pessoas vão olhar para nós e vão querer ser apaixonadas pelo Senhor, servir ao Senhor, amar ao Senhor, andar com o Senhor, porque viram esse amor em nós. Quando Paulo te chama de embaixador, Paulo disse que você recebeu investidura para celebrar tratados ou alianças. Está lembrado quando o Senhor disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Preste bem atenção, irmãos, tudo que acontece na nossa vida está conectado céu e terra. Deus não faz nada na terra que primeiro não tenha sido liberado no céu. Quando o Senhor diz para Abraão: Abraão, olha para as areias do mar. Abraão, olha para as estrelas do céu. Quando Jesus disse: me foi dado todo o poder no céu e na terra, Deus está querendo dizer que é uma conexão enorme. E quando nós estamos desconectados do céu, as coisas não acontecem na terra. Por isso é que ele precisa que hajam embaixadores. O embaixador é aquele que possui privilégios, honras e bênçãos, e imunidades, proteção, livramentos e cobertura espiritual previsto na convenção das convenções, que é a palavra de Deus. E aí Paulo fala assim: você que foi amado pelo Senhor, você que foi perdoado dos seus pecados, você que recebeu uma nova cidadania agora, além de tudo que Cristo já... Irmãos, isso é muito sério, talvez você não entenda o que eu estou falando. Toca no embaixador, invade uma embaixada, você está declarando guerra àquela nação. É isso que Deus quer dizer. Essa noite nós não estamos apenas num culto, não estamos apenas orando por São Gonçalo, pelos nossos representantes e líderes e que estão aqui essa noite, mas esta noite é uma reunião dos embaixadores do Senhor nessa cidade. Sabe, queridos, e aí Paulo, ele diz que Deus vai adiante, porque ainda que nós não merecêssemos, Cristo foi até nós e nos chamou para trabalhar com Ele. Cristo veio até nós e disse: cara, vem ser embaixador comigo. É uma tarefa grande, o campo é enorme, já estão brancos os campos, são poucos, vem ceifar comigo. E Ele nos convida, sabe por quê?
Porque apesar de nós não merecermos, Deus nos chama para a sua obra. Sabe, tudo que Deus quer tratar com a gente começa nele. Deus não espera você chegar até Ele, você só está aqui essa noite porque Deus já vem trabalhando no seu coração aquilo que Ele quer realizar. Quando Deus olhou para Esaú, aliás para Jacó, Deus manda um anjo no val de Jaboque. Não foi Jacó que procurou o Senhor, mas foi o anjo que foi. E ali, naquele combate, Jacó foi tocado e mudou a sua forma de andar. E toda vez que Deus toca na gente é para que as nossas formas mudem, a nossa maneira de andar, nosso testemunho mude, a nossa caminhada mude, a nossa história mude, as nossas pegadas mudem. Muita gente dizendo: rapaz, hoje eu fui tocado por Deus. Não, você não foi tocado por Deus. Porque a palavra no hebraico originalmente significa ferido por Deus. Quem é tocado por Deus já recebe uma marca tão profunda que aquela marca impede da gente ser a mesma pessoa depois do toque de Deus. Deus veio até nós. Deus nos trouxe a sua casa hoje. Não foi José que procurou Deus. Deus trabalhou no coração da comitiva de Faraó. E um dos seus súditos se lembrou e disse: quando eu estava preso lá dentro da prisão, eu conheci um homem que interpretava sonhos. Deus mandou chamar José. É assim que Deus faz. Deus escolhe a gente, fecha a agenda para que os representantes dele possam estar aqui na casa do Senhor. Deus vai até a gente. Olha que interessante, querido. Não foi Moisés que procurou Deus. Deus chamou a atenção de Moisés. Talvez o Senhor já tivesse chamado a atenção de Moisés em inúmeras vezes. Mas Deus não desiste mesmo quando estamos e somos desatentos. Mesmo quando olhamos para nós e não percebemos em nós aquilo que Deus pode e quer fazer a partir e através da nossa vida. Ele fez no deserto aquilo que era natural se tornar sobrenatural, porque aquilo que Deus toca muda, querido. A sarça, o problema não era o fogo, porque o fogo no deserto, calor imenso, as folhagens ressecadas, endurecidas, o raio de luz pega fogo toda hora, fogo apaga, fogo apaga, fogo apaga, mas aonde Deus toca, o fogo não apaga. Deus foi até Moisés e disse: cara, eu conto com você. E antes de falar comigo lá, Marcelo, Deus foi até Gideão e disse: vai nessa tua força, varão valoroso. Sabe por quê, irmãos? Porque Gideão estava trazendo dentro dele sentimentos errados, percepções erradas sobre si mesmo. Havia uma ira no coração de Gideão. E querido, ira não é pecado. A Bíblia diz isso: irai-vos e não pequeis. Ira é um sentimento, mas a maneira como nós manifestamos a ira determina a nossa maturidade ou a nossa infantilidade. E o Senhor disse assim: cara, vai nessa tua força. Ou seja, pega a tua angústia e coloca nas mãos do Senhor, porque a angústia nas mãos do Senhor te torna um homem com propósito. Não foi Davi quem procurou Deus, foi Deus quem procurou Davi. E o pai arruma a casa, arruma os filhos, prepara os filhos. E querido, não adianta ter predileção, porque Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos obedientes. A honra entre um e outro não é pela predileção, mas é pela obediência. E Davi era um filho responsável. Ele sabia que o profeta ia lá, mas ele tinha uma missão. Então, antes de querer chegar no altar, cumpra a tua missão, porque não é o altar que te escolhe, é a missão cumprida que te revela perante Deus. Davi estava lá e Deus falou assim para Samuel: não é esse, não é esse, não é esse. E assim com os 7 filhos de Jessé. Não há mais nenhum filho aqui? Ah, sim, há uma malhada. Pode estar na malhada, querido, pode estar com a mão na massa, pode estar tudo, o culto queimando, a igreja voando, você está lá na portaria, lá guardando o carro no estacionamento. Ah, meu Deus, eu queria estar no culto. Não, querido, queira estar onde Deus te colocou, porque Deus não vai te achar no lugar errado, Deus vai te achar onde Ele mandou você estar. Foi Deus que foi até Davi, sabe? Não foi Pedro que procurou a Jesus. E uma das coisas mais interessantes que eu penso foi que quando Jesus pediu a Pedro o barco para pregar, preste bem atenção, Jesus
queria trabalhar 3 coisas em Pedro. Ele sobe no barco de Pedro, ele entra um pouquinho só para a água e fica ali em cima da água com o vento contrário, para que o vento pudesse propagar a sua voz para aquele povo que estava na areia. E ele entra no barco. Então a primeira coisa que Jesus faz com Pedro, ele pede o que Pedro tem. Depois ele pede o que Pedro faz. Porque Deus não queria nada de Pedro. Deus não precisa daquilo que eu tenho, daquilo que eu faço. Deus queria Pedro. Quando Deus toca no que você tem, Ele não quer a tua propriedade, Ele não quer a tua riqueza, Ele não quer teu carro. Ele quer mostrar para você aonde está o teu coração. Então ele pegou o barco, ele pegou a pescaria, mas ele não queria nem barco, nem peixe, porque ele manda lá, ó, lança lá que você vai encontrar uma moeda na boca do peixe. E o peixe obedece ao Senhor. Haja vista Jonas dizer, né? Eu fui matar e um peixe me pegou e me cuspiu no propósito. Não foi Pedro que escolheu Jesus, foi Jesus que foi até Pedro. Sabe, Paulo estava indo na estrada de Damasco com uma carta do imperador romano, do mestre da sinagoga, dos doutores da lei. Ele estava completamente documentado, estava autorizado, perseguindo a igreja. Paulo, traga eles, não importa, se precisar usar força, use a força. E aí Paulo vai pelo caminho. E no caminho, Jesus vai até Paulo. E querido, Deus falou no meu coração algo muito importante hoje. Eu quero compartilhar com você rapidamente, preste atenção nisso. Aqui vai um toque do Senhor: cuidado, pois você pode estar apaixonado por uma missão achando que está agradando a Deus, e isso pode resultar na morte da igreja. Preste atenção, Paulo estava apaixonado por Deus, fariseu dos fariseus, da tribo de Judá, tribo de Benjamim. Paulo era zelote, Paulo era um homem extremamente rigoroso, tinha título de nobreza, tinha título do sinédrio, tinha cidadania romana. Ele era um cara extremamente aprovado pelo judaísmo e com a autoridade romana para cumprir a missão do exército. Ele estava indo em nome do Senhor. Mas não adianta ir em nome do Senhor se o Senhor não for o dono do teu coração, cara. Aí o Senhor vai ao encontro dele, aconteceu com o quê? Paulo caiu do cavalo. E às vezes os tombos que Deus dá não são para a nossa morte, mas são para começar algo novo na nossa vida. Sabe, hoje eu quero falar sobre os embaixadores. Preste bem atenção aqui, irmãos. Porque a embaixada não é conhecida pela sua riqueza. A embaixada não é conhecida pela sua imponência, pelo seu tamanho. Uma vez eu tive o privilégio de cantar no Coral Veredas. É claro que eu fazia o barítono lá na última fileira, tinha 200 vozes do coral. O coral eu gosto, porque o coral é o lugar onde quem não canta, canta. E a gente entrou na embaixada dos Estados Unidos, da Churchill, no centro do Rio de Janeiro, e aqueles caras todos, e aquela imponência, os seguranças falando naquele microfone pequenininho, aquela coisa toda, e a gente ali, rapaz, igual, sinceramente, parecia que estávamos entrando nos Estados Unidos. E cantamos no saguão ali para o embaixador. O pastor Fanini pregou o evangelho. Foi uma manhã incrível. Mas a embaixada de Deus não é assim. A primeira embaixada foi num lugar simples. Cristo nasce numa manjedoura. A embaixada era numa terra chamada Nazaré, onde ninguém acredita que coisa boa podia vir de lá. Mas Deus é especialista em surpreender. Porque não é o local que determina se é coisa boa ou não. É Deus que diz: eu faço coisas boas em qualquer lugar. Às vezes as pessoas vão dizer assim: pô, Jardim Catarina, não está brincando não, cara. É de Jardim Catarina que vai manifestar a glória de Deus. A embaixada não é poderosa em si, mas quem faz a embaixada poderosa é o reino a quem ela representa. É o rei a quem ela representa, é o governo a quem ela representa. Por isso que Deus nos chamou. Deus nos comissionou para sermos embaixadores da paz. A paz que é tão diferente que Jesus precisa dizer: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala que existe um tipo de paz. Eu queria compartilhar agora a partir desse texto, versículo 16 que lemos. Que tipo de paz é essa?
Acompanhe comigo rapidamente, eu não quero me demorar. Em primeiro lugar, a paz é fruto de uma mudança de perspectiva. Paulo diz assim no verso 16: assim que nós daqui para frente a ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo está dizendo que assim que nós nos convertemos e fomos aceitos por Jesus, a nossa perspectiva mudou, a nossa cosmovisão mudou, a nossa maneira de enxergar a vida e o mundo mudou. Nós não podemos enxergar as mesmas coisas. Nós não podemos olhar para os cenários caóticos da nossa nação e enxergar as mesmas coisas. Eu acho que eu já contei para os irmãos aqui, que eu já preguei tantos anos aqui, e o Marcelo já me deu tantos nãos. Mas eu estive com uma pastora de Olinda, professor, e ela foi no lixão de Olinda. E ela tinha um forte cunho social, ela foi visitar aquela turma, e ela disse que ficou tão tocada porque ela viu uma criança, Luiz, sentada, mamando num seio. Só que não tinha mulher. Era uma mulher que tinha sido assassinada, o corpo foi ali todo cortado e tinha um pedaço de seio. E uma criança sentada no meio do lixão, mamando em um pedaço de seio. Ela olha para aquela situação assim, ela se depara com aquele ambiente de morte, de pobreza, de destruição, de desgraça e de miséria. E ela ora ao Senhor, e Deus fala com ela. E Deus falou com ela: tira a sandália, porque a terra em que pisa é terra santa. Ela falou assim: está brincando comigo, Deus? É santo esse lugar? Sujo, morte, destruição. Senhor, olha aquela criança. O Senhor disse a ela: tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde pisa é terra santa. Sabe, não importa o tamanho do lixo que está ao redor da tua vida, aonde você colocar os pés naquele lugar será santificado. Sabe, aquela mulher então começa a orar, vai para casa, volta no dia seguinte, ora, vai para casa e volta durante uma semana. Ela ficou nessa crise tentando entender Deus. E aí Deus falou para ela no último dia: minha filha, tira a sandália dos pés, porque a terra onde pisa é terra santa. Ela disse: meu Deus, mas eu não entendo. Ele disse: para de olhar para o lixo e olha para as pessoas. O problema da gente é que quando a gente não crê, a gente só consegue enxergar o erro, o pecado, as coisas que não funcionam, só consegue enxergar o lixo da vida. Mas Deus mudou a tua maneira de enxergar a vida, ressignificou o teu coração. Nós precisamos olhar para a beleza de Deus revelada através das pessoas. E ela começou a olhar as pessoas, e Deus falou assim: ó, você tem um exército ao teu redor. E ela entendeu, e ela percebeu que havia uma comunidade de pessoas desorganizada. E aonde Deus chega, meu amigo, tem que ter ordem e decência, porque não adianta falar que Deus está aonde tem desordem. E aí ela pega, faz um projeto, a Odebrecht compra o projeto, e eles se reúnem como comunidade. E eles começam a catar o lixo, separar lixo orgânico, metal, plástico, papel. Eles vão separando. E quando menos se esperava, aquele lixão, que era fonte de morte, cheiro de morte, lugar de morte, passou a ser lugar de vida. 45 famílias foram restauradas, reorganizadas, pintaram a casa, arrumaram o lixão. E ali, querido, passou a ser uma referência para a nação. Pesquise ano 2004, lixão de Olinda. Você vai encontrar na internet a história dessa mulher. Jesus sempre olhou para aquilo que nós poderíamos ser. Ele não olha para a gente, porque o Evangelho ressignifica a gente. Paulo está dizendo isso: quando você for alcançado, a tua maneira de enxergar a vida tem que mudar. As nossas perspectivas mudam, a nossa cosmovisão precisa mudar.
Sabe, quando Jesus olha para aquela mulher samaritana, ele não vê uma prostituta, não vê um pecado, não vê uma mulher abandonada, coitada. Ele vê uma mulher forte e corajosa, ele vê o potencial dela, ele evangeliza ela, ele trata ela. E aquela mulher sai correndo para o centro de Samaria e diz: venham todos e vejam um homem que falou tudo sobre a minha vida. Ele enxergou o potencial que ela tinha. Quando Jesus olha para Zaqueu, ele diz: me convém pousar na tua casa. Porque se havia um fiscal de renda com um caráter reprovável, um mau caráter, e que roubava dos outros, Jesus quer dizer o seguinte: antes de eu... não há mudança que eu possa fazer em você que primeiro não comece na tua casa. Deixa eu pousar na tua casa hoje. E a mudança de Zaqueu começa com a mudança da casa de Zaqueu. Porque Zaqueu era um homem que vivia numa casa que Deus não habitava nela. A segunda coisa que a paz que Deus nos deu para evangelizar, a paz é a marca de uma nova gênese. O versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação de Deus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez, diga comigo, eis que tudo se fez novo. Então a paz que você deve carregar em você deve ser a marca de uma nova gênese. Nós somos irmãos do príncipe da paz. Um dos títulos que Jesus carrega sobre os seus ombros, ele é o Emanuel, o Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. E se Jesus é teu irmão mais velho, você precisa ter consigo a paz do Senhor. A paz não é algo que eu faço, a paz é algo que eu tenho, é que eu carrego comigo. Não é o ambiente exterior que vai produzir paz em mim. Não é um sistema, não é um programa, não é uma unidade de polícia, não é absolutamente todos os programas são importantes, todos os projetos precisam acontecer, mas a paz, sobretudo, é um estado interior da alma. A paz é a manifestação do encontro de Deus comigo e o meu encontro com Deus. A Bíblia diz isso sobre um homem que tinha 2.000 demônios. Quem aqui já leu sobre o endemoniado gadareno? Levanta a mão. O que a Bíblia diz? Que era um homem que não tinha paz, dormia nos cemitérios, estava preso com grilhões, arrebentava os grilhões e se cortava com cacos. Um homem sem paz. Quando Cristo o encontra, o liberta, 2.000 demônios saem dele e entram nos porcos. Os porcos vão para o despenhadeiro. A economia da cidade é afetada. As pessoas olham para aquele homem outrora perdido, sem esperança, sem sono, sem descanso, sem paz. E a Bíblia diz que ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Aí ele quer seguir Jesus. O que Jesus fala para ele? Não, Senhor. Peraí, mas eu quero te seguir. Calma. Senhor, eu quero ir contigo, me leva para onde tu fores. Não. Jesus dá uma missão tríplice para você. Talvez você tenha vindo aqui hoje para ouvir isso. Ele diz: vai, volta para a tua casa, volta para os teus e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por ti, como teve misericórdia de ti. Ou seja, Jesus mudou a direção dele, porque Jesus não queria ganhá-lo, queria ganhar a sua casa. O projeto de Deus não é para a minha vida, é para a minha casa. A história de mudança de Deus não acaba em mim, ela começa em mim e alcança a minha casa. Quando Deus te muda, Deus está mudando todas as gerações que virão a partir e através de você. Tem toda uma história desenhada por Deus depois de você. Quando você é convertido, você tem que ter esse entendimento. Nós temos uma missão que não acaba em nós, Ele é maior do que nós. É a pedagogia de Deus. É o Senhor olha para a sala e o Senhor está realizando um projeto. Eu quero falar para o Senhor agora, em nome de Jesus. Talvez você esteja olhando para a coisa que você está fazendo hoje, mas tem coisas que não vão acontecer no seu tempo, mas a tua história vai contar. E Deus vai te dar um legado que é maior do que o seu mandato. Presta atenção aqui, irmãos. Volta para casa e volta para os teus. Porque tem gente que volta para casa, para o quarto, para a sala, para a cozinha, para o banheiro, mas não volta para os relacionamentos, não volta para os abraços, não volta para o cheiro do filho, não volta para o abraço da filha, não volta para a conversa difícil com a esposa, não volta para o quarto para orar, não volta para namorar a mulher. O que está acontecendo com a gente, irmão?
Deus falou assim: você quer me seguir, cara? Claro que eu quero que você me siga, mas me segue do jeito certo, porque eu não quero discípulos que possam testemunhar os princípios do Senhor de forma errada. Tem muita gente seguindo a Jesus e abandonando a sua casa, e isso não procede de Deus. Volta para a tua casa, volta para os teus e anuncia-lhes. Ou seja, a palavra anunciar no grego ali é evangelion. Volta para casa com uma palavra boa. Tem gente que volta para casa e cospe marimbondo em casa. Tem gente que volta para casa, ouve os problemas do dia a dia, e quando chega em casa descarrega na mulher. Querido, não, volta para casa e profetiza. Mulher, eu tive um dia difícil, foi terrível o dia, mas o Senhor cuidou de mim, cuidou de todas as coisas. Rapaz, mulher, que dia abençoado. Hoje foi um dia incrível. Querido, olha que coisa maravilhosa. Deus tem tantas coisas lindas para fazer em nós. A paz é a marca de uma nova gênese. A terceira realidade, a paz que nós carregamos é fruto de um relacionamento consciente com o Pai. O verso 18 diz isso: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A paz é fruto de intimidade. Eu gosto muito do Salmo 90, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Ele está falando que aquele que habita. E a gente às vezes passa lá um fim de semana, a gente vai nas férias no esconderijo do Altíssimo e acha, fala: meu, por que você não me protege? Claro, você não habita, cara. O esconderijo do Altíssimo para você é um lugar de férias, não pode. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que gosta de fazer da sua residência um esconderijo aonde ele encontra com o Pai, aonde ele se esconde para Deus. Ele não se esconde de Deus, ele se esconde com Deus, ele se esconde em Deus. É o que Paulo diz: eu espero lançar tudo isso para trás, o que eu era, o que eu possuí, o que eu conquistei, para ver se eu consigo ser achado nele. É quando eu olhar para Deus e falar assim: cara, eu vejo Paulo em Cristo. E quando eu olho para Paulo, eu vejo Cristo em Paulo. É isso que Deus quer ver em nós. Ele vai falar isso daqui a pouco. Tudo isso provém de Deus. Gente, isso é extraordinário. Deus reconciliou o mundo com Ele por meio de Cristo. E a obra gloriosa de Cristo, Ele colocou na tua mão e diz assim: você consegue fazer. Eu me lembro quando eu tinha 11 anos. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. E eu tive uma missão incrível. Foi a primeira experiência de Leonardo DiCaprio que eu tive. E com 11 anos meu pai falou o seguinte: meu filho, você tem que entregar um envelope lá em Niterói. E eu saí da Penha, peguei um ônibus lá, 3, 5, não sei o que. E eu me lembro como se fosse hoje, desci lá, Praça 15. Cara, quando eu entrei naquela barca, que eu vi que eu conseguia entrar, 11 anos de idade, eu fui andando até o outro lado da barca, e aquela baía de Guanabara enorme, cheia de lixo. E eu abri o braço, cara. Sabe que eu consegui atravessar? Sabe que eu consegui pegar um ônibus com 11 anos, na Penha? Porque meu pai colocou o envelope na minha mão e disse assim: você consegue, cara. Eu acredito em você, aleluia. Sabe, eu queria dizer isso para você: não importa os nãos que você tem ouvido, não importa as portas que você tem fechado, você está aqui essa noite para Deus te lembrar quem você é e dizer que o Pai continua acreditando em você. O Pai continua acreditando em nós. Mas em último lugar, a paz. E aí eu queria falar com os pastores e líderes que estão aqui, ao secretário e aos homens que exercem autoridade. A paz é a manifestação da confiança pessoal de Deus em seus ministros. O verso 19 diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus trabalha em equipe. Deus confia em você, Deus confia em mim. Deus usa os seres espirituais como sua equipe. Deus usa a natureza como sua equipe. Deus usa os animais como sua equipe. Deus usa todas as coisas, porque Deus sempre trabalha em equipe. Deus usa o Filho, Deus usa o Espírito, Deus usa a igreja, mas Deus usa a você e a mim. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 16, ele diz que
tem as estrelas na sua mão, se referindo aos líderes, aos pastores, aos mensageiros. Mas no 2:1 ele diz, ele conserva na sua mão. É diferente de ter, porque eu posso ter esse copo na minha mão durante o culto, eu tenho ele na mão, mas quando acabar o culto ele vai ficar aqui. Mas o meu telefone, quando acabar o culto, ele vai comigo. Eu conservo ele na minha mão. O que Deus quer dizer aos pastores que estão aqui essa noite: aquieta o teu coração, porque Deus não te tem, Ele te conserva. É muito mais além do que você pode imaginar. Deus, Ele conserva os ministros, aqueles a quem Ele imbui de autoridade, atribui a autoridade. Mas eu quero terminar aqui. Então, em último lugar, como embaixadores da paz, qual é a nossa missão? Eu queria falar 4 missões bem rapidinho, que posso, pastor? Rapidamente. Qual é a missão que nós temos como embaixadores da paz? Primeira missão, anote aí. Como embaixadores da paz, honre o nome a quem você representa. Eu gostei muito da sua fala lá. O senhor disse assim: um secretariado, ele tem muitas variações e características, mas nós temos uma equipe que junta para dar sustentabilidade ao líder. Uau! Você entende o que é isso? É o que o Senhor está dizendo aqui, ó. Você tem que honrar o nome a quem você representa. Presta atenção numa coisa séria que eu quero dizer aqui hoje, irmão. Você lembra da história de Naamã, o general do exército sírio que tinha lepra, e que a menina que trabalhava na casa dele disse assim: olha, irmão, crente tem que ter sabedoria para ver quem coloca em casa. Cuidado. Quando você coloca uma serva de Deus na sua casa, ela vai abençoar a tua vida. E ela estava lá com uma moça, uma secretária, uma menina escrava israelita, e ela diz para a mulher do general: ah, se o general estivesse em Israel, lá em Israel tem profeta. Eu quero dizer em nome de Jesus que as pessoas que trabalharam nesse lugar aqui vão dizer assim: rapaz, se eles fossem lá na Memorial de Jardim Catarina, eles seriam curados, porque lá tem profeta. Eles vão lá, Eliseu nem atende direito. Naamã fica bravo. Eliseu fala assim: mergulha lá no rio 7 vezes, você vai ficar curado. Como é que é? Eu mergulhar no Rio Jordão, um rio. Abana e Farfar são rios muito maiores, muito mais expressivos do que o Rio Jordão. E aí o secretário que trabalhava junto com o general disse assim: chefe, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, eu não faria. Então faz as coisas simples, porque o segredo da vida não está nos grandes desafios, está nas pequenas coisas. Se você conseguir se ligar nas pequenas coisas, elas te darão condição de ver os grandes milagres. Ele mergulha. Quando ele sai, ele quer dar uma riqueza para Eliseu. Ele quer comprar o profeta, ele quer dar ao profeta, ele quer abençoar, ele quer: cara, eu fui curado, eu fedia, meu cheiro mudou. Porque onde Deus toca, o nosso aroma muda. Eu era podre, estava apodrecendo, e agora minha pele voltou, rejuvenesci. Toma tudo meu, profeta, eu vou adorar a Deus, eu quero mudar a minha história, porque eu fui curado. E Deus falou assim: não quero nada, porque o homem de Deus não tem preço. Aí ele vai embora. Olha para mim aqui, irmão, presta atenção. Honre, qual é o princípio aqui? Número 1, como embaixadores da paz, honre o nome a quem você representa. O que aconteceu? Geazi corre atrás de Naamã, pega 2 aprendizes do profeta, vai lá e fala assim: o senhor não pode me dar 2 talentos? Me dá uns boizinhos aqui. Naamã, quando vê aquele jovem correndo, desce da sua carruagem, olha para ele. Olha para mim aqui, irmão, presta atenção nisso. Quando Naamã olha para Geazi, ele não vê Geazi, ele está vendo Eliseu. Porque ele não foi para lá falar com Geazi, ele foi falar com Eliseu. Mas o assistente de Eliseu não honrou o nome do seu líder. Guarde bem uma coisa: Deus coloca líderes nas nossas vidas porque eles nos emprestam honra. Eu não cheguei onde eu cheguei sem que outras pessoas abrissem portas para mim.
Então, antes de eu pecar, eu tenho que pensar em quantos nomes estão atrás de mim para eu não desonrar aqueles que confiaram em mim. Tem muita gente querendo chegar rápido demais. Está esquecendo que sobre os seus ombros carregam o nome do Cristo, o Filho do Deus vivo. Cuidado. É isso que Paulo está dizendo. Você é embaixador em nome de Cristo. É quando um líder tem que tomar uma decisão e falar assim: cara, se eu tomar essa decisão, eu prejudico aqui o homem. Se eu assinar esse rapaz, eu sei que dá, eu sei que pode, mas se eu fizer isso, eu vou colocar ele numa sinuca de bico lá na frente. Porque quando Deus nos deu a responsabilidade de sermos mensageiros da paz, Ele está querendo dizer o seguinte: não tem a palavra, apenas a palavra de paz, mas lembre-se que você não representa a paz que os homens podem promover, a paz que a ciência pode construir, a paz que o sistema social pode não é. A paz que você manifesta é a paz que vem do céu, é a paz de Deus. Segundo lugar, como embaixadores da paz, seja o modelo da missão. Paulo diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio. Ou seja, toda vez que a igreja exorta, não é a igreja, é Deus exortando por meio da igreja. Então isso nos traz uma responsabilidade de ser o modelo daquilo que nós proclamamos, de ser o exemplo. Deus não trabalha apenas com mensagens, mas sobretudo com modelos. A palavra testemunho vem da palavra martíria, porque o mártir é aquele que encarnava a causa. Deus precisa de gente que compre briga, que se dispa do seu passado e revista-se do novo homem formado pela sua palavra. Mas em terceiro lugar, como embaixadores de Cristo, se entregue pela causa do rei. Amém, irmãos? Preste bem atenção, ele diz assim, em último lugar: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Como embaixadores da paz, precisamos nos entregar pela causa. O apóstolo Paulo diz assim, olha para mim aqui, querido, eu quero terminar aqui: por esta causa eu me ponho de joelhos. Gálatas 6:7, Paulo diz assim: quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo. Ele se entregou pela causa, ele apanhou pela causa, ele viveu pela causa, ele morreu pela causa. E João Batista, irmão? Ah, pastor, João Batista morreu porque pregou o Evangelho. Não, querido, não. João Batista não morreu porque pregou o Evangelho. João Batista morreu porque se posicionou contra a corrupção. João Batista perdeu a cabeça, porque para ele era melhor ser testemunha do que ser conivente. E João disse assim: Herodes, você está errado, você está em adultério. Sabe, o que a igreja precisa não é de uma mensagem poderosa, mas é de um povo que se posiciona para viver para a glória de Deus. Você é o embaixador da paz, amém, irmãos? Em último lugar, manifeste a justiça de Deus por meio da sua vida. A igreja de Atos era conhecida porque não faltava nada para ninguém. Os irmãos repartiam conforme a necessidade de cada um. Aqui tem um detalhezinho aqui, preste atenção. Como é que eu vou saber que você tem necessidade? Como é que a gente consegue perceber que o irmão tem necessidade? Quando a gente conhece o irmão, quando a gente sabe como ele vem. Eu olho para o teu pé e eu estou percebendo que você está vindo com um sapato. Eu olhei esses dias, sabe? Vinha lá da igreja que está aspirando a gerência do banco, um menino de Deus. Rapaz, o menino trabalha, serve, uma bênção, menino. Aí eu olhei, Blacks, para o pé dele. Ele tem um bom carro, ele tem uma boa casa, tem um bom salário. Eu olhei para o tênis dele, cara, e eu falei assim: rapaz, que menino de Deus. Eu olhei para o pastor, um dos pastores da nossa igreja, e ele vivia um tempo difícil sem falar nada. Um dia ele foi me dar uma carona, abriu a mala, cheio de sapato na mala, cheio de tênis. Eu falei: o que é isso, cara? Ele falou: rapaz, eu estou tendo que reorganizar a minha vida, eu fui mandado embora, a empresa não quer me pagar a indenização, isso vai demorar.
dizendo que venderam algumas coisas. E está vendendo os tênis deles. Sabe, a igreja é esse lugar, irmão. E Deus, olha para mim, justiça não é igualdade. Justiça é equidade. Se chega uma pessoa aqui que tem 5 filhos e você dá uma bolsa de compra para ela, e chega uma pessoa que tem 1 filho e dá uma bolsa de compra, isso é igualdade. Cada um ganha uma bolsa, mas isso não é justiça. Porque não é justo que quem tem 5 ganhe a mesma coisa que tem 1. A justiça só se manifesta, eu quero terminar, quando a gente enxerga a necessidade do nosso próximo. Amém, irmão? As pessoas vão ter paz quando a gente começar a abrir os olhos para a sua dor, para a sua luta e para as suas necessidades. Deus, você lembra que eu falei? Deus foi atrás e achou José. Deus foi lá e achou Jacó. Deus foi lá e achou Moisés. Deus foi lá e achou Davi. Jesus achou Pedro, achou Paulo, e nessa noite ele veio aqui e achou você. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar contigo aqui em nome de Jesus. Sabe, secretário, eu vivi 23 anos sem Cristo e 23 anos com Cristo. O meu pai, todos os domingos, o meu pai me discipulou a ver corrida de Fórmula 1, a beber cerveja e a comer churrasco. Todo domingo de manhã. Desde os meus 14 aos 23 anos. A gente fazia isso. Nos 23 eu me converti. E Deus mudou minha vida. Mas nesse período eu cresci ouvindo músicas incríveis. Vinícius de Moraes, Toquinho, Cartola, Francis Raime. Eu cresci com essa gente. E eu amo essas músicas lindas. Músicas de poesia. E em alguns momentos eu falei assim: Senhor, qual o problema de eu ouvir música secular? Pô, tem letra tão linda, Senhor. Letras tão bonitas, poesias. Qual o problema de eu ouvir uma música secular? Boa, letra de qualidade. O Senhor falou comigo: não tem problema nenhum. As letras são boas, poéticas, arranjos lindos. Só tem um detalhe: eu não estou nisso. Escolha estar onde eu estou. Então eu queria dizer para você essa noite: os embaixadores são aqueles que escolheram viver na embaixada. Escolha o Senhor viver na embaixada. Tem muita coisa que não tem a ver com certo e errado, tem a ver com a escolha. E não foi o Senhor que veio, foi Deus que te trouxe nesse lugar. Amém, querido? Feche seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus, irmão.